Boa noite, Dalcira. Boa noite a todos. Queria agradecer novamente o convite para estar trocando essas informações com vocês. Realmente faz um ano dessa tragédia em que houve muitas promessas e efetivamente a gente viu poucas ações em relação ao nosso Rio Jacuí. De lá para cá a gente pode dizer que efetivamente ocorreu apenas alguns desassoreamentos pontuais em afluentes do nosso rio, que ainda estão ocorrendo, mas todas as promessas de estudos, desassoreamentos do Rio Jacuí, desassoreamentos ligados ao Guaíba principalmente, que é onde a válvula que estrangula nossas águas e que dificulta o escoamento, efetivamente nada saiu do papel, nada saiu da promessa até agora. Bom, quando se fala que nada saiu do papel, isso significa que não estamos olhando um futuro próximo, porque todos os ambientalistas, todos os técnicos, os mestres, os doutores, pesquisadores dizem que o que aconteceu em 2024 deverá ocorrer num prazo talvez não tão longo quanto aquela enchente de 41 para essa de 2024. Sem dúvidas. É o que a gente vê também nessas essas previsões dos especialistas nessa área, que o tempo de retorno desses fenômenos serão bem menores. Uh, e o que nos causa preocupação realmente é isso, sabe? O volume de ações feitas até agora não condizem com o tamanho da tragédia que houve há um ano atrás. Efetivamente, que nem eu comentei, teve poucos desassoreamentos em afluentes, em arroios, que vão facilitar o escoamento dessas águas das partes urbanas ali das cidades, mas isso tudo vai vir pro nosso Jacuí, que é o principal, e no Rio Jacuí, obra nenhuma efetivamente saiu do papel até hoje. Sem falar, a gente fala muito na questão do desassoreamento, que seria um dos pontos principais, mas também a gente tem que lembrar que a gente tem obras hidráulicas, a gente tem 3 barragens no Rio Jacuí que hoje estão praticamente sem operação nenhuma, precisando de muita reforma. Essas barragens elas têm o poder de regular o nível do Rio Jacuí e que hoje elas não regulam, então eles não têm o poder de abrir quando precisa, de fechar quando precisa, porque simplesmente elas não têm operação. E a gente foi anunciado há cerca de 6 meses atrás uma reforma para a barragem de Amarópolis, que fica em General Câmara, mas que ainda está em fase de projeto, efetivamente obra não se começou nada, e a gente tem 2 barragens aqui em Cachoeira e em Rio Pardo, que afeta diretamente aqui a população de Cachoeira, em que precisa desse investimento, precisa dessas reformas, a gente precisa colocar essas estruturas para funcionar. Hoje elas estão ali simplesmente só existindo, elas não têm operacionalização nelas. E essa falta de operalização, de utilização de verdade, caso tenhamos muita chuva num volume talvez não tão grande como tivemos em maio do ano passado, mas se tivermos metade disso, essas barragens não servirão para nada. Hoje elas não servem para o fim que elas foram construídas, que é regular o nível do Rio Jacuí, né? Então, se tem muita chuva, abre as comportas, faz baixar o nível. Se tem pouca chuva, fecha as comportas, faz subir esse nível para haver navegação. Hoje elas simplesmente as comportas não existem, ou existem e estão lá fixas, que não podem mexer, e algumas não existem mais. Então não existe mais a operacionalização de regular nível. Elas simplesmente estão ali existindo, e precisa realmente o responsável pelas barragens do estado é o DENIT. Então são obras federais, o DENIT é o responsável, precisa desse investimento, a gente precisa colocar
isso em funcionamento, porque são obras muito importantes para a vida do nosso rio. Além disso, um outro ponto que a gente tem batido bastante, eu como diretor do Sindicato dos Areieiros do Estado do Rio Grande do Sul, nós seguidos estamos em contato com a FEPAM em função do zoneamento do Guaíba. Porque a gente sabe que o ponto em que estrangula, em que tranca essa água que deveria escoar com maior rapidez aqui de Cachoeira, de Rio Pardo, de São Jerônimo, é em direção ao Guaíba. E o Guaíba está totalmente assoreado hoje. E a gente tem debatido em relação a isso para o desassoreamento do Guaíba através da atividade de mineração neles. E a FEPAM só existe uma ação judicial em que determinou que a FEPAM fizesse um zoneamento ambiental do Guaíba para poder liberar as licenças ambientais. Durante todo o período de enchente, a FEPAM prometeu agilidade nesse processo, que até o final do ano estaria liberado o zoneamento. No final do ano, eles deram um novo prazo até março. Nós já estamos em maio e ainda até agora a FEPAM diz que não finalizou. Então, nós já estamos com mais de meio ano de atraso no pura e simplesmente um processo de zoneamento, que a partir daí se daria todo um processo de licenciamento, estudos para liberação, para conseguir retirar esse material do Guaíba, para que as nossas águas pudessem escoar com maior facilidade também, e a FEPAM está parada em cima disso também. Sem essa obra lá no Guaíba, através da mineração, da retirada de areia, enfim, né, nós teremos problemas para o escoamento dessa água. Sem dúvida. Hoje, se a gente tiver volumes de chuva parecido com o que houve no ano passado, a gente vai enfrentar exatamente os mesmos problemas, porque efetivamente nada se fez até agora para que esses problemas não se ocorram. Que nem eu falei, em alguns locais pontualmente foi feito alguns desassoreamentos, mas que não tem o volume necessário, não tem a capacidade necessária para absorver um problema do tamanho do que a gente teve. A gente precisaria muito investimento, muitas obras, muitas iniciativas em relação aos problemas que foram apresentados na outra enchente, e que até agora efetivamente não foi nada feito. Porque nós estamos falando em termos de rio, mas se nós dermos uma volta na cidade, por exemplo, o Amorim, o Arroio Amorim é um problema. Basta sair aqui pela Ramiro Barcelos, no início do bairro Augusta ali, o Amorim, que tem uma largura até bastante expressiva, é lixo, é tronco, é material que reduziu o tamanho a largura do arroio, e que se houver uma chuvarada, essa água não tem para onde ir. Exatamente. O Amorim, inclusive, está sendo pauta de discussão nossa com a Secretaria do Meio Ambiente. Provavelmente agora na Semana do Meio Ambiente vai ter uma ação lá no Arroio Amorim para limpeza, e se estudar alguma alternativa, daqui a pouco fazer uma ecobarreira, alguma coisa assim, só que obviamente precisaria de investimento público para isso, né? Mas está tendo, porque a gente sabe que do grande problema que tem o Arroio Amorim, o Arroio Amorim também, se a gente for falar, ele é totalmente assoreado, tem toda o agravante da questão do lixo, do saneamento ali das pessoas que vivem no entorno, mas ele é um grande problema, e que agora começou uma discussão em relação à Semana do Meio Ambiente para fazer algumas ações ali, tentar voltar uma atenção para o Arroio Amorim para dar algum tipo de solução naquele problema. Bom, mas de qualquer maneira, Ricardo, sem essas obras, voltando ao nosso Rio Jacuí, ao Rio Taquari, enfim, ao próprio Guaíba, Lago Guaíba, né? Sem essas obras, nós temos aí obras das estradas, né? Enfim, mas barragem e rio parece que a gente esqueceu. As autoridades esqueceram que todo o resto é consequência, né, de condições normais ou melhores para o escoamento de água. Na verdade,
falando nas grandes obras do rio, que seriam as barragens, são 3 barragens no Rio Jacuí, uma barragem no Rio Taquari, elas vêm esquecidas há 15, 20 anos, talvez. No ano passado, com tudo que aconteceu, elas foram lembradas rapidamente, mas isso... Esquecidas de novo. Esquecidas de novo. Foi prometido muito investimento, foi prometido obras, revitalizações e tudo mais, mas que o resultado efetivo até agora é nulo. Não houve. E sim, causa muita preocupação que sem essas obras, tanto na questão das barragens que poderiam muito auxiliar esse controle de nível do nossos rios, quanto as obras efetivas de desassoreamento, especificamente do Guaíba, de liberação para retirada daquele material para essa água poder escoar, nada disso foi feito e a gente, com certeza, tendo esse volume de chuva, a gente vai ter um problema muito grande novamente. Quer dizer, tem uma piada, que não é uma piada, que é alguma muito séria, que a seca, a estiagem, logo os projetos são esquecidos no primeiro pingo de chuva. Na verdade, assim que a água baixou, todo mundo esqueceu do que aconteceu. Exatamente, porque, na verdade, hoje, se tu ir Aliás, todo mundo não, né? Porque quem sofreu... Agora, as autoridades parece que... Porque se a gente chegar hoje na beira do rio, o rio está muito seco, né? Porque a gente vem de um período longo de estiagem, então hoje tem um contraste muito grande em relação a um ano atrás. Hoje a gente está no período de seca, com a água realmente muito baixa, com locais de muito difícil navegação, um contraste muito grande com o mesmo período do ano passado. Então aqueles problemas da enchente já não são mais tratados, porque hoje nós temos a seca aí para... O rio está desse tamanho assim. Está muito pequeno, exatamente. Então hoje, na visão dessas pessoas, não é mais um problema. Isso é o que a gente consegue verificar. Só que no momento que começar a vir de novo o volume de precipitação que veio, vai causar problema de novo. Sim, basta ver isso que você acaba de comentar a respeito da liberação da FEPAM para que vocês possam voltar a fazer mineração na tentativa de liberar, né, os rios, né, de tudo aquilo que veio, que está armazenado lá desde a enchente. Exatamente, e isso é uma pressão que muito grande que a gente tem batido e debatido com eles muito. Saiu reportagens na mídia a nível de estado em relação a isso, batendo em cima desses prazos que eles mesmos anunciaram que iam entregar, e até hoje não entregaram e não deram previsão mais nenhuma, sabe? Que é o próprio a FEPAM, a própria entidade que é para cuidar do meio ambiente, regular tudo isso, tá por uma falta daqui a pouco de organização, uma falta, enfim, do que acontece, porque esse processo é muito trancado, a gente não consegue saber exatamente o porquê que não é finalizado esse zoneamento, tá prejudicando um setor como um todo e a população como um todo, porque toda a população de Porto Alegre, nas audiências que a gente tem ido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tratar sobre esse assunto, a população toda pede muito que isso aconteça, que eles liberem a retirada do material para que, obviamente, tenha um espaço, um volume maior para absorver a água, para reter essa água dentro do Lago Guaíba, que não extravase suas margens. Então a população toda está pedindo e o poder público ainda não conseguiu entregar efetivamente o que é necessário. Porque essa questão de desassoreamento do rio, de liberação, de coisa e tal, se tudo isso ao longo do tempo que vem sendo prometido tivesse acontecido, talvez nós não tivéssemos tanta perda com relação às cidades, principalmente ali naquela região de Eldorado, tá? Naquela região do Vale do Taquari, principalmente. Se tu for ver de medida efetiva, há cerca de 3, 4 meses atrás foi anunciada uma obra de desassoreamento do canal do Itapuã, que é onde sai da Lagoa dos Patos e entra no Guaíba.
foi investido 700 milhões. Só que eles simplesmente tiram o canal, tiram aquele material e colocam de novo dentro d'água 500 metros para o lado. Efetivamente, se nós formos pensar em enchente, não resolve nada. Liberou o canal para o navio passar. Mas para enchente não resolve nada. E um investimento de 700 milhões para isto. Tá? Sendo que a gente está propondo nós executarmos sem custo nenhum para o poder público. Nós vamos lá retirar esse material e, obviamente, vamos comercializar ele depois. Mas não teria custo nenhum para o poder público. Seria muito mais efetivo no que a gente precisa, que é retirar aquele material de dentro do rio, nas obras de desassoreamento de dragagem que eles estão fazendo. Eles estão tirando do canal para o navio passar, mas colocando dentro do rio do outro lugar. Então, mas se aquele material vai voltar para vai lá, voltar, vai voltar para o sem canal. dúvida. Dentro de 1 ano, 2 anos, vai voltar para lá e vai ter que ser feito tudo de novo. E para isso, mais 700 milhões para fazer isso. Exatamente. Talvez o problema seja esse de vocês. Vocês não estão cobrando 700 milhões. Exatamente. Nós estamos querendo fazer o trabalho de graça. Que doideira é isso, gente. Porque, na verdade, quando se olha ali, por exemplo, o Vale do Taquari, que o próprio Rio Taquari acabou mudando de curso em alguns locais, né? Foi porque, me parece, porque não tinha profundidade, porque estava assoreado. Agora não tem para onde ir, a tendência é espalhar. E foi isso que aconteceu ali, né? Exatamente. E o Rio Taquari, quando, no auge da enchente, que todo mundo estava falando e debatendo sobre isso, a gente teve diversas audiências públicas na Assembleia do Estado debatendo sobre isso. E o Rio Taquari, especificamente, ele tem um contrato permanente de dragagem dele. Bom, aí tu fala, porque tinha que fazer a dragagem do Taquari e tudo mais. Sim, mas existe um contrato e é feita a dragagem. Só que é retirado num ponto e colocado esse material do outro. Simplesmente para liberar o canal para navegação. Então esse tipo de dragagem, pensando na enchente, ela não resolve nada, que não resolveu no Rio Taquari. A gente precisa de uma... E aí muda-se o nome, a metodologia é exatamente a mesma, mas a gente precisa de mineração, porque aí a mineração ela vai retirar esse material e vai tirar de dentro do rio, vai escoar esse material para o consumidor, para utilizar em obras, enfim. Sim, porque aí é areia que sai, cascalho, enfim, que tudo que se usa na construção civil. Exatamente. Talvez se você cobrem 700 milhões que vocês vão agilizar esse projeto, Ricardo. Possivelmente as areieiras, o sindicato das areieiras aí vai conseguir agilizar isso para ontem. É uma coisa que a gente não consegue explicar para o público, né? A gente fala pro pessoal que não está envolvido nisso diariamente, não, mas isso é uma coisa, é um absurdo, mas é assim que funciona. Porque definitivamente é muito difícil imaginar que hoje se fala nos diques lá de Porto Alegre, né, a elevação da Ponte do Fandango, só para alguns exemplos aleatórios, mas não se pensou com profundidade entre os diques de Porto Alegre e a Ponte do Fandango. Exatamente, não foi pensado. E a gente fala aqui em elevação da Ponte do Fandango, que tem uma grande discussão, gente que é contrária, gente que é favorável, e a gente não está pensando o que está ali embaixo, que ali embaixo tem a barragem, que aquilo não funciona para nada nesse momento. Não tem, se um barco quiser passar na eclusa, subir ou descer, hoje não passa. Então ela está ali só existindo, então vou investir milhões para elevar uma ponte, sem saber da real necessidade, sendo que tem uma obra ali hidráulica que controla o nível da água, que seria muito importante para a nossa região, que está simplesmente parada. Uma balsa chegaria em Cachoeira do jeito que está o rio? Uma balsa hoje não chega. A balsa, se não me engano, a balsa está por subir, está trancada em Rio Pardo hoje. É alguma coisa parecida, assim, ela não vai para lugar nenhum. Eu vi. Em função de que nós temos pouca água no rio, nós temos o rio muito raso e muita sujeira lá embaixo que ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Exatamente. Então, aí hoje nós estamos exatamente vendo o outro oposto. Se essas barragens funcionassem,
Se elas conseguissem regular o fluxo, esse rio muito raso que a gente não está conseguindo navegar, elas serviriam exatamente para isso. Subir o nível do rio e conseguir ter navegação. Aí a balsa chegaria sem problema nenhum à cachoeira. Mas hoje não tem como controlar o fluxo. Quer dizer, se houver, e vamos torcer para que demore muito ainda, mas vai acontecer, não adianta os negacionistas dizerem que não, mas nós vamos ter um outro problema sério em termos de tragédia, né, climática. Hoje nós não teríamos para onde correr. Não, não. Com o que efetivamente foi feito até hoje, o cenário seria exatamente o mesmo de um ano atrás. Caramba, Ricardo Schumacher, muito obrigada, Jacuí Ambiental, muito obrigada, volte sempre, sempre um prazer ter você aqui na nossa bancada. Muito obrigado, Dalcira, obrigado a todos e estou sempre à disposição de vocês. Vamos utilizar esse conhecimento porque, né, como eu sempre digo, conhecimento não ocupa espaço e é sempre um prazer conversar com quem realmente conhece e sabe.